Fala galera, hoje vamos falar sobre a Revolução Urabista. O historiador sudanês Hassan Ibrahim afirma que em nenhuma outra parte da África a resistência à partilha e à ocupação europeia dos territórios africanos foi tão determinada e contínua quanto no Egito, no Sudão e na Somália. Então eu quero falar com você a respeito de um movimento no Egito que ficou conhecido como Revolução Urabista. Esse movimento iniciou em 1881 e ele recebeu esse nome porque foi liderado pelo coronel Ahmed Urabi. Eles lutaram contra os ingleses, contra a presença dos ingleses, mas ele iniciou contra questões internas do governo egípcio. O Egito, que nessa época era uma região controlada pelo Império Otomano, fazia parte do Império Otomano. Então é um movimento que se inicia contra o governo do Khedive, que na época chamava-se Taufik. Hassan Ibrahim destaca 3 pontos principais que motivaram o início desse movimento. Primeiro, o Egito vivia uma situação financeira difícil, né? As más administrações financeiras levaram o Egito a contrair empréstimos com os países europeus e isso colocou o país numa situação de dependência econômica das potências europeias. Além disso, o Khedive Taufik tinha uma posição, segundo os egípcios, de subserviência às potências europeias e isso desagradava bastante muitos setores da sociedade egípcia. Um segundo motivo é o amadurecimento de ideias liberais, que já tinha promovido um movimento constitucionalista desde a década de 1860. Né? E o terceiro motivo, que seria o principal, era a situação dos militares egípcios, que além de receberem um soldo muito baixo, não tinham acesso aos altos cargos da carreira militar. Esses altos cargos eram dominados pelos turcos otomanos e os egípcios não tinham acesso a essa carreira militar. A Revolução Urabista inicialmente teve bastante sucesso. O ministro da guerra, que era o inspirador da política de discriminação praticada no exército, foi demitido e em seu lugar foi colocado um político revolucionário. Né? Formou-se ainda um comitê que era inteiramente urabista. Além disso, Taufik formou uma Assembleia Popular que promulgou uma Constituição, mas os urabistas não se deixaram levar por essas medidas do Khedive e queriam tirá-lo realmente do poder. Né? Só que essa medida, essa ação de derrubar o Khedive colocou o movimento contra os interesses estrangeiros. E o Khedive, enquanto tomava essas medidas progressistas a favor do movimento, conspirava contra ele e pediu a intervenção dos ingleses. Os ingleses responderam rapidamente com um ultimato para que os revolucionários desistissem da fortificação das defesas costeiras e desmantelasse suas posições de artilharia em torno da cidade de Alexandria. Esse ultimato foi rejeitado, então os ingleses bombardearam Alexandria em julho de 1882. E apesar da luta do exército e do povo, né, eles foram vencidos e 2.000 egípcios morreram nesse combate. O exército egípcio recuou, mas manteve um combate bastante difícil para os ingleses.
Urabi declarou a jihad, ou seja, era uma forma de convocar o povo, né, para esse combate, e eles conseguiram impor uma dificuldade para os ingleses chegar até Cairo, né? Então os ingleses mudaram de estratégia e ocuparam o canal de Suez. E por essa via eles conseguiram derrotar esse movimento revolucionário em setembro de 1882. Os ingleses tinham prometido uma rápida evacuação, mas ficaram no Egito por mais de 70 anos. Então é isso, um abraço para você e até a próxima.